E olha, gente, o Gabinete de Segurança israelense aprovou hoje o plano de Benjamin Netanyahu de ocupar totalmente a faixa de Gaza. Vamos com o Luca Bassani, que vai trazer as informações, porque há protestos, inclusive de parte das famílias, que ainda esperam pelo resgate daqueles que foram sequestrados pelo grupo terrorista Hamas lá naquela invasão de 2023. E essa decisão divide muito as opiniões, não só ali no Estado de Israel, mas também na comunidade internacional. Conta pra gente, Luca Bassani, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Boa sexta-feira a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós observamos mais uma vez uma decisão polêmica dentro da política israelense que já tem o repúdio de grande parte da comunidade internacional. O Gabinete de Segurança Nacional israelense aprovou um plano de ocupação militar da cidade de Gaza durante as próximas semanas e depois a sua posterior devolução a lideranças árabes. O plano contém 5 pontos essenciais e aqui passo eles para que a gente possa talvez entender como se daria o desfecho dessa guerra tão violenta que matou tanto israelenses quanto palestinos. Inicialmente, o desarmamento do Hamas é o objetivo prioritário, depois o retorno dos reféns com vida ou a repatriação dos corpos dos mortos. Terceiro ponto, a desmilitarização da faixa de Gaza. Para a implementação do quarto ponto, o controle de segurança israelense em Gaza, criando uma zona tampão entre o enclave palestino e Israel para evitar ataques futuros. E, por fim, o estabelecimento de um governo civil alternativo, que não seja nem o Hamas, nem a autoridade palestina que governa a Cisjordânia. Então, a gente observa que esses pontos listados por Netanyahu são citados como inegociáveis, mas, ao mesmo tempo, com muitas questões. Quando isso começaria a ser implementado, quais seriam os métodos, né? Seria talvez mais soldados mobilizados para fazer este controle? Seriam mais bombardeios? Nós não sabemos. E quem seria essa outra autoridade civil que controlaria os palestinos, a não ser a autoridade palestina, que é considerada quase que internacionalmente como o único órgão responsável pelos palestinos de maneira legítima, não de maneira fundamentalista. A comunidade internacional, como eu mencionei, repudiou, seja aqui na Europa, seja até mesmo as lideranças do mundo árabe, disseram que não vão aceitar o deslocamento em massa do povo palestino para qualquer lugar que seja e que, caso Israel seguisse adiante com esse plano hoje aprovado, eles estariam cometendo várias infrações, violações de resoluções que foram assinadas dentro do contexto das Nações Unidas durante as últimas 3 décadas. Alguns falam que pode até constituir um novo crime de guerra, aí as opiniões se divergem, mas, mais uma vez, não será fácil, não será simples resolver esse problema tão complexo e que vai se arrastando depois de tantas décadas, né, Evandro? Exatamente, Luca Bassani, obrigado pelas informações. Ô Bruno Musa, esse plano de Benjamin Netanyahu está dividindo muitas opiniões, porque na parte das famílias que ainda têm reféns para serem resgatados, há o temor de que essa ocupação possa levar à morte dessas pessoas. Ou seja, o grupo terrorista Hamas vê que não vai ter como mesmo, já mata todo mundo e não haveria qualquer possibilidade dessas pessoas voltarem com vida para o território israelense. Se não me engano, seriam 60 pessoas, mas eles têm uma estimativa de que 20 pelo menos já teriam morrido porque elas estão sendo tratadas de uma maneira muito cruel pelos homens do grupo terrorista. Como é que você avalia essa possibilidade? Porque a ideia de Israel é tomar conta militarmente do território, mas não permanecer dele e repassar o poder para civis árabes que não sejam hoje pertencentes ao território, que não seja o Estado palestino, que cuida do outro território palestino, mas civis árabes. É um plano que pode dar certo, no seu ponto de vista? Não sei, Evandro. Olha, sinceramente, eu acho que esse é um tema que exige muito cuidado para a gente falar. Ele é um tema histórico, um tema que vem de séculos essa discussão. Eu tenho muitos amigos, muitos mesmo, que moram em Israel, então ouvir as pessoas de lá te dá um outro contexto que daqui, do lado de cá, é muito difícil a gente opinar. É por isso que eu gosto que eu tenho feito documentários em vários países, porque a gente conhece a realidade muito mais quando estamos lá. E mesmo assim, visitar por um tempo é completamente diferente de vivenciar o dia a dia. Então, acho que todo cuidado aqui, para um lado ou para o outro, na opinião, ele deve ser tomado. E agora, vamos tentar analisar alguns pontos em cima do que você falou. Se isso de fato se concretizar, eu acho que teria um sentido muito grande. Vamos lá, eu acho que
é praticamente consenso, salvo algumas exceções, que o Hamas ele é um grupo terrorista e que ele entra no meio dos civis. Eles não têm, eles têm ali um projeto. E do que vivem os terroristas? Da guerra. Sem guerra, eles vão criar guerras, porque é disso que eles vivem e se sustentam no poder. Não apenas lá, em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que negociar com terroristas é muito difícil. Eles não cumprem regras. Não cumprem regras, não têm acordos morais ou éticos a seguir, porque eles têm uma ideologia por em cima de qualquer coisa. Então, se esse plano seguir e ele vier a se concretizar, eu acho que ele é extremamente interessante. Se isso chegar em algum momento, separação dos territórios, um governo no mundo árabe democrático de alguma forma, onde Israel possa exercer algum tipo até de influência, eu não digo cultural, eu digo até na parte econômica. Vamos analisar hoje qual é o único país que tem liberdade no Oriente Médio. É Israel. Ele hoje em dia é um campo de empresas de tecnologia, né, que estão crescendo por lá. Eu dou aula na faculdade na Link aqui, a gente tem um LOD por lá, que agora, obviamente, infelizmente está fechado, para analisar como essa parte tecnológica está funcionando e crescendo num país relativamente novo e que floresceu na parte econômica. Então, eu acho que, tirando o lado todo da briga ideológica, eu acho que é importante a gente tentar levar esse lado de desenvolvimento, uma vez que a população de Israel vive muito melhor do que a população árabe naquela região. Né? Piperno, tenho 2 minutinhos. O que você avalia? Olha, que bela imagem essa última aí, né? A bela, enfim, a paisagem lá da praia, do mar e tal. Claro que pessoas na mais absoluta miséria e fome. Mas é óbvio também que estão de olho nisso, como, aliás, o presidente Trump, algum tempo atrás, disse, né? Falou claramente, abertamente, da possibilidade de se fazer uma espécie de riviera, foi o termo que ele usou, né? Lá em Gaza. Então, há sim um plano deliberado de ocupação territorial e não foram poucos os ministros de Israel que nos últimos dias manifestaram a intenção, sim, de uma limpeza, de expulsar as populações de Gaza para algum outro país, inclusive, a fim de que o território de Gaza pudesse ser anexado e, a partir disso, então, dar lugar aí, dar vazão a investimentos, enfim, algo que... Tá aí, olha só, é isso que querem. É esse tipo de paisagem que eles querem. Então, veja, eu acho que é fundamental, sim, os países árabes, no início dessa semana, também se manifestaram em favor do desarmamento do Hamas, o que foi uma posição inédita desses países. Ou seja, é necessário que o Hamas entregue as armas. Perfeito. Mas os árabes, a partir disso, têm que decidir o que fazer com Gaza.